Então vamos então consolidar o nosso conhecimento com os nossos exercícios de fixação do módulo 2. A ideia é que através dessas perguntas de múltipla escolha, a gente resgate alguns conceitos que nós falamos ao longo desse módulo 2, que é o módulo que tratou sobre a etapa de definição, né? O define do método DMake. Bom, primeira coisa então, primeira pergunta, qual é o objetivo da fase de definição? E segunda pergunta, qual das ferramentas abaixo não faz parte da fase de definição no método DMake? Dá uma pausa no vídeo, leia as opções e veja se vocês vão escolher a resposta certa. Muito bem, vamos ver então a resposta correta para a primeira pergunta. É a letra A. O objetivo da fase de definição é estabelecer o tema do projeto como escopo adequado, indicar o processo gerador do problema, a gente costuma fazer isso mais comumente através do CIPOC, definir uma meta e elaborar um contrato de projeto, que é aquela última ferramenta dessa fase de definição. Muito bem, então a resposta correta, letra A. Na pergunta 2, também muito fácil, né? Qual é a ferramenta que não faz parte da fase de definição? A única ferramenta que a gente ainda não falou, porque já falamos de CIPOC e já falamos de Project Charter, duas ferramentas da etapa de definição. Espinha de peixe nós vamos usar na etapa seguinte, na etapa de medição, ok? E a pergunta 3, qual alternativa abaixo não descreve corretamente a definição de meta de projeto Lean Six Sigma? Então, vamos ver entre as três opções qual é a alternativa que não descreve, ou seja, a incorreta. E na pergunta 4 a mesma coisa. Qual alternativa não descreve corretamente a função do CIPOC? A alternativa incorreta é a que eu estou buscando. Pausa o vídeo e tenta responder para a gente aí essas duas perguntas. Muito bem, então, qual é a resposta certa? Da pergunta 3, a alternativa incorreta é: a meta em um projeto Lean Six Sigma é o valor de benchmark do processo. Nós vimos que não, que a meta ela é definida dentro daquela lacuna de performance, né? A lacuna de performance é a diferença entre o valor atual e o valor ideal. O valor ideal pode ser o valor de benchmarking, mas não significa que a meta será esse valor ideal. A meta, na verdade, estará nessa lacuna. Qual das alternativas abaixo é incorreta em relação ao CIPOC? É a C. O CIPOC mapeia o principal processo envolvido? Tá certo. Em detalhes, não. O CIPOC não mapeia processo em detalhe. O CIPOC ele trabalha de forma simplificada, objetiva, né? Mapear processo em detalhes, nós vamos fazer isso depois, em outra etapa do método DMake. Mas é verdade que o CIPOC mapeia sim processo, e é verdade também que no CIPOC a gente consegue identificar o escopo, né, do projeto, mas não causas potenciais. Causa potencial também não tem a ver com CIPOC. Causa tem a ver com o quê? 5 porquês, espinha de peixe, isso está em outra etapa do método também. Vamos lá, continuando, perguntas 5 e 6. Qual o benefício que a empresa adquire ao reduzir desperdícios e a variabilidade dos processos com o Lean Six Sigma? E a 6, qual a afirmativa entre as três aqui abaixo está correta? Vamos pausar o vídeo então, para vocês tentarem achar a resposta certa. Na pergunta 6, vocês vão precisar de fazer algumas contas aí para chegar na resposta certa. Muito bem. Então, qual é o benefício que eu tenho, né, ao reduzir desperdícios e reduzir variabilidade de processo? Eu vou ter processos com maior chance de atender as especificações do meu cliente e com custos de produção reduzidos. Então, esses são benefícios bem comuns aqui da metodologia Lean Six Sigma. Qual a afirmativa está correta? A conta que está correta é a conta do FTT, né? Se a gente pegar 950 e dividir por 1.200, eu tenho justamente qual é o percentual de itens que foram produzidos corretamente da primeira vez. First time through.
o FTT 79,2%. E para finalizar, a última pergunta sobre mapa do fluxo de valor, né? Qual alternativa aqui está correta? Pausa o vídeo para você ler as alternativas e escolher a resposta correta. Muito bem, a resposta correta então é a letra A. Nós devemos sempre mapear o estado atual e também vislumbrar o estado futuro do nosso mapa de fluxo de valor. E esse trabalho de desenho de mapa de fluxo de valor a gente faz utilizando lápis, caneta e borracha. Isso é importante porque é algo que a gente faz in loco, presencial, percorrendo o processo. Então, essa alternativa, essa resposta eu coloquei aqui para a gente lembrar, VSM, mapa de fluxo de valor, não é uma coisa que eu faço sentado na minha mesa, no meu computador, né, à distância. É algo que eu vou pegar papel e caneta e ir lá para o meu processo, percorrer o processo e mapeá-lo presencialmente. Então, por isso, a resposta certa, letra A.